Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Bom dia, bom dia, bom dia para quem tá chegando. Vamos para mais uma live, nossa quarta live da semana. E como prometido, fortes emoções, porque esse é o tema de hoje. Bom dia, Sara, bom dia, Odete. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aproveitem aí, ó, clica nesse aviãozinho e vamos acordar mais mulheres para estarem aqui conosco. É só clicar aqui do lado, ó, nesse aviãozinho. Clicou, aí você seleciona as pessoas e envia essa live. Ela vai receber lá a notificação. Se ela estiver acordada, ela vai estar aqui com a gente. Bom dia. Esse coraçãozinho, gente, quando vocês apertam, ele ajuda o Instagram a comunicar mais pessoas de que tem gente que tá gostando da live, que talvez ela poderia gostar também. Então, se puderem aí marcar o coraçãozinho, vamos sentindo aí um pouquinho a música, acalmando o nosso coração aí nessa quinta-feira, pra gente poder compreender um pouquinho mais sobre nós mesmos. Só assim eu não me sinto só. Mais um minutinho pra gente poder começar. Dá tempo ainda de você chamar mais alguém. Pra eu não desistir. Essa música fala muito ao meu coração. Ó. Eu sei que vai ser difícil, mas a gente tem que confiar que Deus está conosco, né? As adversidades, elas vão vir, os problemas vão vir, a tristeza vai vir, mas Deus nunca vai nos desamparar. E nós temos que confiar. Bora lá? Já deu aí 7h10, 3 minutinhos para o pessoal entrar e bora começar. Bom, hoje é a nossa segunda parte dos 3 níveis de autoconhecimento. Então, hoje é o segundo nível do autoconhecimento. E esse nível, ele trabalha sentimentos, ele trabalha as suas emoções. Você já ficou assim, chateado, quando alguém fica te perguntando, você tá com raiva? Você tá zangado? Aconteceu alguma coisa com você? E você, de repente, não quer falar sobre aquele assunto, ou você não quer expor os seus sentimentos, e aí você vai ficando com raiva daquilo, você vai ficando chateado com aquilo. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes a gente evita falar para poder não pensar. É estranho pensar isso, né? Porque o pensamento tá aqui, e ele, na maioria das vezes, ele é incontrolável. Você não consegue parar e falar assim, nossa, não quero pensar nisso. Não, às vezes vem um pensamento, né? O sentimento, o pensamento, tá tudo muito interligado. E ele vem independente de você querer ou não. Mas o que nós vamos trabalhar nesse nível aqui agora? Esse nível a gente começa a entender quem nós somos. Nós falamos na nossa live de ontem, na primeira parte, sobre o que você está fazendo, certo? Aí nós colocamos aqui as distrações que muitas pessoas fazem, tem, né, momentos de distração, acaba tendo muitos momentos de distração com o objetivo de esconder alguma coisa, de não encarar alguma coisa. E esse alguma coisa pode ser o seu sentimento, pode ser a sua emoção, e é o que nós vamos trabalhar hoje. Quando a gente começa a trabalhar as emoções, a gente descobre quem nós somos. Quem sou eu? Como que eu reajo diante de alguma determinada situação?
Que emoções eu utilizo para aquela situação? E aí, é interessante a gente falar o seguinte. Nós temos várias facetas, né? Assim como há 2 dias atrás nós falamos dos nossos papéis sociais. Então, eu sou mulher, mas eu também sou mãe, sou esposa, sou empresária, sou aluna, sou filha, sou prima, sou irmã. Além desses papéis sociais, nós temos também várias facetas e em determinadas situações nós podemos reagir de alguma forma. Eu posso ser uma pessoa extremamente calma, mas em algum momento eu explodir. Ou eu posso, ao contrário, ser uma pessoa explosiva, mas em alguns momentos eu consigo manter o meu controle. Posso ser uma pessoa extremamente empolgada, mas não consigo me relacionar e exprimir expressar meus sentimentos, minhas emoções. Então, nós não somos uma coisa só. Nós somos uma pluralidade. Ó, que profundo aí nessa quinta-feira. Nós somos plurais. Nós temos várias facetas e várias formas de nos expressarmos. E compreender e explorar essas formas nos ajuda a encontrar a melhor para determinada situação. Tem situação que exige de nós um pulso mais firme, uma força maior. Tem situações que precisam que nós mantenhamos a calma, mantenhamos a tranquilidade. Então não dá para dizer que você tem que ser assim. Como muitas vezes nos colocam, né, nesse pacote, você tem que ser assim. Assim é a mulher ideal. Assim é a pessoa ideal. Não existe essa pessoa ideal. Mas existe você saber entender, compreender suas emoções e saber como usá-las. Para quê? Para te ajudar, né? É esse o objetivo. E isso começa lá da nossa infância. Quem aí é mãe ou quem ainda não é mãe, mas né, tem filhos, sabe que desde pequeno eles não conseguem expressar suas emoções de uma forma correta. Eles choram, eles gritam, eles se jogam no chão, porque eles não sabem nem o que eles estão sentindo. Se nós adultos, muitas vezes, não sabemos dizer o que exatamente nós estamos sentindo, imagina uma criança. Só que aí nessa fase, que é a fase da criação, né? Onde você está ensinando ela como deve agir, como deve se explicar, como é que deve se expressar. Simplesmente, você diz assim, engole o choro. Para de chorar, engole esse choro. Menino não chora. Hoje em dia até o empoderamento feminino vem trazendo isso. Menina também não chora. Não chora. Não seja medrosa. Para com esse medo todo. Para que esse medo todo? Medo de quê? Nossa, mas você é empolgado demais. Menos. Seja menos. Então, essas falas, elas vão entrando na nossa mente. E aí, ao invés de você entender como explorar e o que você está sentindo, você reprime tudo no pacote, enfia lá dentro e fala, não posso colocar para fora isso. Isso é sinal de fraqueza. Não posso colocar para fora isso. Isso é um sinal de que eu sou uma pessoa descontrolada. Então eu não posso. E aí você vai crescendo com essas barreiras internas. Você vai crescendo com essas traves. E aí o que vai acontecer? Você vai se distanciando do seu eu. Porque tudo isso, esse pacote que você amarrou e jogou lá dentro, escondeu, é o seu eu. Se você não bota pra fora, se você não explora isso, se você não tenta entender isso, o que acontece? Você se distancia, você se perde de você mesmo. Você começa a chegar num momento em que você não compreende mais nada do que você está sentindo. E que tudo que você sente está errado. A forma com que você sente está errado. A forma com que você se expressa está errado. Você começa a se considerar toda errada. Tô toda errada. Então, nesse ponto que a gente está hoje, nós temos que fazer 2 perguntas. O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo agora? É raiva? É alegria? É tristeza? É ansiedade? O que eu estou sentindo? Identificando o que eu estou sentindo, você vai fazer uma segunda pergunta. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo essa tristeza aqui? Por que meu coração está apertado? Por que eu estou sentindo essa ansiedade, esse coração acelerado? Por que eu estou sentindo? Na live de ontem, eu falei pra vocês que o corpo fala. Na live de anteontem, eu falei pra vocês que o corpo fala.
O nosso corpo vai dizendo, ele começa a dar aquele suor na mão, a mão gela, treme, seu corpo treme, o coração acelera, a respiração fica curta. Seu corpo vai falando com você tem que ouvir o seu corpo. Você precisa escutar o que seu corpo tem para te dizer. E aí, quando você faz essas duas perguntas e começa a entender realmente o que é que você está sentindo e por que você está sentindo, você passa a controlar suas emoções. Não, peraí, então eu já entendi por que eu tô sentindo isso. Então eu consigo trabalhar nesse ponto. Deixa eu beber uma aguinha aqui que eu fiquei rouca. Então, eu consigo trabalhar no porquê. Eu consigo identificar a causa e falar assim, não, eu já entendi. Quando eu começar a sentir isso, eu tenho que fazer tal coisa. Por exemplo, eu comecei a perceber que em determinada situação tem um gatilho ali, uma fala ou uma ação que me gera uma reação. Então, eu já comecei a sentir que eu vou chorar. Eu já senti que eu vou explodir. Eu já senti que eu vou gritar. E aí você começa a buscar outras formas de você conseguir desviar disso. Exemplo, tem pessoas que vão escutar uma música, tem pessoas que saem daquele ambiente e vai para um ambiente mais sozinho, mais isolado. Tem pessoas que escrevem, tem pessoas que oram. Cada um vai ter uma reação, vai buscar uma forma de conseguir burlar aquele sentimento negativo. Então ele acaba, se você souber usar, ele acaba te ajudando a se fortalecer. Porque quanto mais você se conhece, mais ferramentas você usa a seu favor. Você sabe aquilo que te deixa abalado, aquilo que te deixa para baixo, mas você também sabe a forma de você se levantar novamente. Bom, então, em compreender isso vai te ajudar a ajustar seu comportamento diante das situações, certo? Nós não conseguimos controlar as situações, mas nós conseguimos nos controlar. Ah, Carol, eu não consigo me controlar, eu sou incontrolável. Bom, esse é o objetivo do autoconhecimento. Você conseguir se controlar. Esse é o objetivo. Conseguimos sempre? Não conseguimos sempre. Mas se a gente está nessa caminhada, dessa busca, há grandes chances da gente errar menos, né? Não acertar sempre, mas errar menos. E eu coloquei um item aqui muito importante porque ele mexe com o meu emocional, né? E aí eu vou abrir um pouquinho para vocês de algo muito íntimo meu. Quando a gente começa a trabalhar e saber lidar com as emoções, a gente trabalha também o nosso sistema imunológico. Ou seja, nós ficamos mais saudáveis. E é assim, é incrível falar isso porque eu sou a prova viva disso, né? Numa fase muito tensa, muito estressante da minha vida, eu acabei desenvolvendo uma doença autoimune. E isso aconteceu por uma falta de controle da minha ansiedade, uma falta de controle do meu estresse, da minha tristeza. Então, os meus sentimentos negativos, eles estavam completamente fora de controle, ou seja, eles me dominavam naquele momento. E por me dominar, o meu sistema imunológico foi lá para baixo. E aí começam a desenvolver doenças. Então, olha o nível de importância de você se conhecer. O nível de importância de você entender o que você está sentindo. Você não pode ignorar o que você está sentindo. Você não pode ignorar um sinal que o seu corpo está te mostrando. Se ele está mostrando, se o seu corpo está mostrando que você está cansado, se o seu corpo está mostrando que você precisa urgentemente mudar a sua alimentação, se seu corpo está mostrando que você precisa dormir mais, se seu corpo está mostrando que você precisa trabalhar algumas relações que você tem porque elas te fazem mal, se o seu corpo está te mostrando isso e você ignora, as doenças vêm. Se seu corpo está te mostrando isso e você ignora, pode ter certeza que a conta chega. Chegou para mim, vai chegar para você. Nada, graças a Deus, é irreversível, a não ser a morte. Então, mesmo que você desenvolva uma doença, mesmo que você hoje pode estar num momento em que você está extremamente desiludido, estressado, frustrado, mesmo que esse seja o seu cenário hoje, quer dizer, um cenário ruim, você ainda pode mudar tudo. Você ainda pode recomeçar. E aí, às vezes, o ponto-chave aqui mas eu não sei nem por onde começar. Eu cheguei para você. Nós estamos trabalhando exatamente isso essa semana. O como começar. E tudo começa dentro de você.
você entendendo, você se compreendendo. Tudo começa aí. Bom, quando a gente trabalha os nossos sentimentos, as nossas emoções, quando vem uma situação negativa, a gente consegue neutralizar ela. Como eu disse pra vocês, a gente pode, de repente, tem gente que escuta música, tem gente que vai ver filme, vai escrever, vai conversar com alguém, vai se isolar, vai orar, enfim. A gente começa a neutralizar os sentimentos negativos, as emoções negativas. E isso nos ajuda a poupar o nosso corpo. Porque se eu não neutralizar, o que pode acontecer ali? Vamos supor, veio o sentimento ruim, veio a ansiedade. Eu não neutralizei ela, não busquei uma forma de resolver aquilo ali naquele momento. Quer dizer, de me poupar, de poupar meu corpo. Aí algumas pessoas vão desenvolvendo, à medida que ela vai passando muito, muito, muito pico, ela desenvolve, por exemplo, uma síndrome do pânico. Que aí ela realmente não consegue controlar mais porque é uma doença. Então, enquanto não chegar numa doença, você consegue controlar. Você consegue controlar suas emoções. Agora, a partir do momento que você não controla e ela se torna uma doença, aí, gente, é remédio, é médico, é tratamento. Olha o nível que você pode chegar se você não se conhecer e se você não se controlar. Aí eu coloquei um exemplo aqui de algo que eu faço com os meus filhos, desde com o meu primeiro filho, desde que ele era bem pequenininho, que ele começou a entender um pouco as coisas. 1 ano e pouquinho, mais ou menos. A criança, ela tem o hábito de se jogar, né? Aí fica as dicas pra mãe agora, tá? Se joga, chora, grita, esperneia, tudo. Então, todas as emoções dela se resumem a essa reação, né? As emoções negativas se resumem a essa reação. O medo, né? A raiva, a ansiedade deles, tudo, eles gritam, eles choram. Então, a gente não consegue identificar. E eu comecei a falar muito, muito cedo pro meu filho assim, fala o que você tá sentindo. O que você tá sentindo? Você tá com raiva? Você tá chateado? Você tá frustrado, né? Usando os termos pra ele, desde muito pequenininho. Eu falo, você tem que falar. É aquele ditado, ninguém sabe que mudo quer. Diz o que você tá sentindo pra mamãe entender o que tá acontecendo com você. E assim, desde muito pequeno, ele começou a dizer, tô com raiva. Tô com raiva de você. Eu tô bravo com meu pai. Eu tô chateado com a minha avó. Então, ele começou a dizer o que ele tava sentindo. Hoje, ele consegue dizer o que ele está sentindo. A minha filha, do meio, a mesma coisa. Ela já consegue dizer, eu tô brava. Eu tô chateada. Eu tô muito triste com você. E aí, eu vou em cima daquele sentimento, até pra ela entender se aquele sentimento é exatamente aquele mesmo que ela tá sentindo. E ela fala o porquê. E eles vão me dizer o que tá acontecendo com eles. Eu tô triste porque você falou não pra mim. E eu queria que você dissesse sim. E aí, no momento que ele diz isso pra mim, eu consigo dizer, mas eu disse não por isso, por isso, por isso. Eu tô assim porque eu tô com medo. Mas você tá com medo de quê? Então, não dá pra gente minimizar. O negócio é que a gente começa a minimizando os nossos sentimentos. Depois a gente começa a minimizar o sentimento dos outros também. Nós não podemos minimizar porque o que pra você é muito pequenininho, pro outro é muito grande. O que pra você é nada, pro outro é tudo. E aí a gente ignora isso. Ignora as emoções. Ignora os sentimentos. Então a dica de hoje é pra você identificar isso. Identifica que sentimentos são esses que você tá tendo. Que de repente te abalam, que de repente te travam, que te aprisionam. E a partir do momento que você identificar, não fica só no identificar. Começa a trabalhar isso em você. Eu tenho um exercício que eu faço com algumas mentoradas minhas que eu falo assim, todas elas têm um caderno, já fica aí a outra dica. Tenha um caderno, um diário, alguma coisa pra você escrever o que tá acontecendo com você. E aí, eu falo assim pra elas, quando tiver uma situação em que você sabe que você perde o controle, situações que te geram sentimentos negativos, emoções negativas, emoções que te abatem, você escreve na hora. Exemplo, nossa, hoje eu gritei, explodi. Tá, então você teve uma reação que não é legal, né? Vamos dizer assim, não é bom. Você não conseguiu controlar. Escreve então, qual foi a sua reação? Minha reação foi gritar, chorar, beleza. Agora escreve o que gerou isso. O que gerou isso, o gatilho que gerou isso foi o meu filho ter feito tal coisa. Tá.
Então, o teu filho ter feito tal coisa gera um gatilho em você e te desperta essas emoções. Ok. O que você pode fazer para evitar que essa emoção venha de uma vez? Eu posso fazer o seguinte, na hora que ele fizer isso, eu já saio de perto. Na hora que ele fizer isso, eu paro, trabalho minha respiração, conto até 10, devagar, e vou respirando sem falar nada. São formas, vocês estão vendo que existem formas da gente não explodir, não reagir de imediato? Bom, eu espero que com esse nível de hoje, com essa explicação de hoje, de alguma forma você tire um tempo para você explorar essas emoções, para você explorar esses sentimentos. E que de verdade eles não evoluam para nada ruim para sua vida, porque é muito ruim. Que depois que vai, como diz o ditado popular aí da roça, depois que o boi foi com a corda, acabou, né? Para você pegar é bem mais difícil. Então, eu espero que vocês conseguiram de alguma forma entender, né, o que foi falado hoje. Eu disse para vocês que essa live, eu tô dizendo todo dia que essas lives, elas estão ficando salvas e no YouTube. E eu tô colocando o link lá no meu grupo do WhatsApp. Então, se você não está no grupo do WhatsApp, entra, vai lá na minha bio, clica lá no projeto Mude Você. E aí você vai entrar no nosso WhatsApp e vai ter acesso a tudo que foi falado essa semana. E eu tenho certeza que se você escutar com o seu coração e com a sua mente aberta, não tem como você continuar do mesmo jeito. Não tem como. Eu postei pra vocês no depoimento, né, de uma das mentoradas. E assim, não tem jeito. Não tem jeito de você continuar do mesmo jeito. Tá vendo? A redundância, mas é exatamente isso. E no mais, eu desejo pra vocês uma quinta-feira abençoada, iluminada, de paz, de fortes emoções, mas emoções positivas, tá bom? Um beijinho, fica com Deus.